Bom dia, pessoal. Meu nome é Marlene e eu tenho um canal no YouTube e moro na Suíça há alguns anos já. E hoje eu acordei agora há pouco tempo, e resolvi fazer um vídeo para vocês falando sobre o seguro-desemprego na Suíça. Eu tive no seguro-desemprego na Suíça há 2 anos. E aí eu resolvi falar sobre isso, como funciona o seguro-desemprego. Aqui, quando você está trabalhando, todo mês é descontado no seu salário uma porcentagem para o seguro-desemprego. Quanto que é, eu não sei, eu teria que olhar minhas folhas de pagamento que estão todas guardadas. E quando você sai do trabalho, você vai para o seguro. Aí você tem que ir para o seguro, por exemplo, se você ficar pouco tempo no trabalho, não. Você não tem direito ao seguro. Com menos de 1 ano, você não tem direito ao seguro de trabalho. Você só tem direito ao seguro de trabalho quando passa 12 meses direto no mesmo trabalho. Ok. Aí eu fiquei 3 anos e alguma coisa no mesmo trabalho. E quando eu saí desse trabalho, quando me avisaram que eu não ia ficar mais trabalhando, porque eu ia mudar de lugar e eu ia ficar muito longe para ir para este trabalho. Aí o patrão me deu a despedida do trabalho. Aí eles dão essa despedida do trabalho com 90 dias ou 60 dias. Acho que no meu caso foi 60 dias. E aí me deram essa despedida e eu fiquei trabalhando 60 dias. Mas quando o patrão faz isso aqui, fala assim, olha, daqui 60 dias você está fora da empresa. Você já tem que pegar aquela folha que o patrão te deu e se anunciar no seguro do trabalho. Aí você se anuncia no seguro do trabalho. E no meu caso, eu trabalhava 80% durante o dia, de segunda a sexta, e trabalhava uns 30% à noite. Quer dizer, dava 110% de trabalho. E aí você se anuncia no seguro do trabalho, e aí imediatamente, antes que termine os seus 60 dias, o seguro do trabalho já quer que você comece a procurar trabalho. E aí o que acontece? No meu caso, que estava trabalhando 80% durante o dia e 30% à noite, eu limpava um escritório que eu pegava 5 horas e seria 3 horas. Mas, por exemplo, quando eles faziam um coquetel lá dentro do escritório, que era um grande escritório de arquitetura, quando eles faziam um coquetel ou quando eles faziam alguma coisa lá dentro, alguma festa, alguma coisa, tinha mais trabalho. Tinha dia que eu chegava lá, dava para fazer o trabalho com 3 horas. Tinha dia que eu fazia com 4. Tinha dia que eu fazia com 4 horas e meia, né? Porque tinha os banheiros, tinha tudo. E era realmente um grande escritório. E aí, eu não sabia muito dessa história. Tá bom, então daqui 60 dias eu vou mudar. E aí eu vou no seguro-desemprego onde eu vou morar. Né? Simples assim para mim, né? Pronto. E assim eu fiz. Não fui no seguro-desemprego, que eu teria que ter ido logo quando o meu chefe me deu a despedida, e deixei para vir aqui, né? Aí quando eu cheguei, quando meu marido foi comigo aqui, perto da onde eu moro, onde eu vim morar, que eu vim morar 1 hora de distância de onde eu morava, chegou lá, a mulher falou que eu tinha que ter me anunciado imediatamente. Bom, pessoal, eu tava lá fora, mas começou a chover, aí eu tive que entrar, porque senão fica ouvindo um barulho muito grande, né? E aí vão voltar a falar no chômage. Aí eu fui pro chômage, no chômage, que é o seguro-desemprego da Suíça, em francês é chômage. Não sei se a pronúncia está muito certa não, gente. E aí eu fui pro seguro-desemprego aqui do meu bairro, né, da minha cidade, onde eu moro com meu marido. E eles pegaram e me penalizaram 2 meses, porque além de eu ir, eu ainda ia viajar para o Brasil, daí acho que 2 ou 3 semanas. E quem entra no seguro-desemprego aqui não pode viajar de férias. A cada 3 meses você tem direito, acho que 4 ou 5 dias de férias. E eu já estava com tudo organizado. E aí eu não ia perder meu bilhete, não ia perder nada, né? E eu já tinha trabalhado o ano inteiro, 1 ano e meio mais ou menos, sem fazer férias, para me poder ir para o Brasil. E aí a mulher pegou e falou assim, eu falei com ela assim, eu vou viajar tal dia, tal dia. Ah, você não pode, porque você entrou no seguro. Aí eu peguei e falei com ela assim, mas escuta, eu trabalhei 1 ano e tanto sem fazer férias, e aí agora eu não posso, porque eu entrei no seguro, eu vou ter que começar a contar de tudo de novo?
Porque senão você vai ser penalizado. Eu falei, então a senhora pode penalizar, porque eu não vou deixar de fazer as minhas férias, porque eu vou ser penalizada. E aí eu já estava aqui morando com meu marido. Aí me penalizaram 2 meses sem me pagar. E aí quando eu voltei, né, aí foi que começou a contar. Além dos 2 meses que eu perdi, né, começou a contar o negócio do seguro. Aí ela foi me explicar que quando você está no seguro, você recebe, por exemplo, por que deu 2 anos e pouquinho o meu tempo no seguro? Porque eles não contam nem sábado, nem domingo, nem feriado. Bom, pessoal, eu acabei vindo para o quarto de hóspede porque o marido está trabalhando no home office e hoje ele resolveu me chamar o tempo inteiro. Aí vamos começar. Aí eu fui para a chômage e aí a mulher me explicou como que funcionava o seguro-desemprego. Ela olhou todos os meus papéis, olhou tudo, viu que eu tinha ficado 3 anos e meio mais ou menos na mesma empresa. E ela falou comigo assim, você vai ter direito a tantos dias. Não lembro se foi 380 ou 480 dias. Eu falei assim, eu pensei que era anos. Aí ela pegou e falou assim, vai dar anos, porque a gente não conta nem feriado, nem sábado e nem domingo. A gente conta só de segunda a sexta. Por isso que deu 2 anos e pouquinho o seguro-desemprego. E era eu recebia 118 francos por dia. E aí no final do mês, se o mês fosse 20 dias, você conta aí, 20 dias vezes 118 francos. Aí tinha os descontos, que você continua pagando NPS, você continua pagando seguro, você continua pagando todas as coisas normais, né? Imposto, tudo. E aí eu pensei assim, agora eu tô no suco, né? Porque eu vou pro seguro, e aí no seguro eu vou fazer algum curso, alguma coisa, né? Porque eu tinha vontade de trabalhar em fábrica, onde eu morava tinha muita fábrica, apesar que aqui também na região tem muita fábrica. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi me mandar para um curso de alemão em Berna. Aí eu fui para o curso de alemão em Berna, 90 dias de curso, de segunda a sexta. Começava 8h30 da manhã e acabava 4h30 da tarde. E a gente tinha 1 hora de pausa para o almoço, né, no seguro. E aí o seguro te paga a passagem de volta para você fazer o curso e te dá, que na época era 15 francos por dia para você poder estar comendo lá onde você vai fazer o curso. E paga o curso para você. Aí eu falei assim, agora eu vou ficar, né? Eu já tinha feito um bom curso, um biênio de alemão. Aí eu pensei assim, agora eu vou desenvolver meu alemão, né? Porque eu vou para uma escola que é até famosa, que tem até no Brasil. E no Brasil ela é muito famosa, essa escola. Mas eu não posso falar o nome aqui, gente, dessa escola. Aí, o que aconteceu? Fui para a escola, né, no centro de Berna, na parte velha. Foi quando eu comecei a aprender a andar em Berna, porque eu não conhecia Berna direito. Eu aprendi a andar nesses 3 meses que eu fiquei nessa escola lá no centro de Berna. Aí, a sala de aula tinha umas 15 pessoas, todo mundo adulto, que estava no seguro-desemprego. Que na realidade, essa escola, que ela é famosa no mundo todo e no Brasil muita gente aprende língua nela, tinha montado essa escola lá só para atender a chamagem, só para atender o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego pagava 3.000 francos por mês para essa escola, para cada cabeça de aluno. Agora você pensa, o como que fica caro um negócio desse. Então, além de pagar o meu salário mensal, ainda pagava nessa escola, por aluno, 3.000 francos. Foi o que eu fiquei sabendo dentro da escola. Porque eu mesmo não vi. Mas eu fiquei sabendo isso dentro da escola e eu acredito que sim. Porque para estar com um aluno o mês inteiro, o dia inteiro, de segunda a sexta, essas escolas não fazem isso barato. Aí eu falei, agora eu vou ficar ótima no alemão, né? Aí o que acontecia? O professor era daqui, de Burdorf, e um professor excelente. E aí tinha um livro que eu tenho guardado até hoje, a gente recebe o material tudo por conta da escola, você não paga nada. E aí o professor começava a ensinar a gente o início do livro, né? Principalmente para quem não tinha início nenhum, porque eu já tinha feito em Biene 6 meses de 8h30 às 11h30 da manhã. Logo quando eu cheguei na Suíça, eu fiz um curso na Universidade Popular, 6 meses direto nessa escola. E aí o professor começava a ensinar, passava 2 dias, a gente andava 2 folhas no livro, aí no outro dia entrava um aluno novo. Aí o professor tinha que começar o livro de novo.
E aí, por fim, o professor ficou puto, foi na direção, discutiu com a direção, aí a direção da escola mandou ele embora na hora, que aqui isso nunca acontece. Mas o fato dele questionar como é que nós íamos aprender se todo dia entrava um novo e todo dia tinha que começar o livro de novo, eles já não gostaram e mandaram ele embora. Não deu nem tempo dele despedir da gente. Lá de baixo ele já foi embora e nós ficamos sozinhos na sala e veio uma outra pessoa para ficar com a gente ali. Aí no outro dia, um dos rapazes que ficava na direção virou nosso professor, um rapaz assim, na época ele devia ter uns 26 anos, né? Eu já estava com meus 40 e tanto já. Aí o rapaz veio para a sala de aula e esse senhor foi embora, porque ele era um ótimo professor e ele foi discutir como é que nós íamos aprender. Pronto, e aí ficou assim, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Aí esse rapaz que virou nosso professor sentava lá na frente, escrevia meia coisa, dúzia de palavras no quadro, conversava com a gente 5 minutinhos, mandava a gente abrir o livro e ir fazer no livro, porque tinha um livro de alemão e um livro de exercício, de atividade, né? E aí, resultado, todo dia entrava outro aluno novo, aí todo dia tinha que começar de novo o livro. E aí, assim, de vez em quando ia embora um, porque ele arrumava emprego, e muita gente, assim, do mesmo nível que eu, né, ou na limpeza ou na cozinha, mas na cozinha, a gente que trabalhava na cozinha estava cheio. Na obra tinha um ou dois que aparecia, mas rapidinho eles saíam e iam trabalhar nas obras. Rapidinho eles não ficavam na escola, né, nem no seguro. E aí, no final de 90 dias, eles dão para você na escola, antes de dar o relatório como você foi como aluno, eles te dão uma folha perguntando o que você achou da escola. Eu tinha achado uma merda, mas eu não ia falar com a mulher daqui, da Chomage, o que estava acontecendo dentro da escola, porque ela ia ligar na escola, ou ia falar alguma coisa na escola, ia todo mundo suíço, o que eles falassem estava falado, e eu já vi essa história aqui, e eu, enquanto estrangeira, ia ficar como uma merdosa que reclama de tudo. Aí, toda hora que a mulher aqui perguntava para mim, eu falava assim, tá ótimo, como é que tá na escola? Tá ótimo. E eu calada, né? Porque não era nem minha obrigação falar nada. Aí, por exemplo, amanhã ia acabar o curso de 90 dias. O que eu fiz? Eles distribuíram uma folha para nós dentro da sala, para a gente falar o que a gente tinha achado da escola. Né? Aí tá falando do ambiente, do local, do imóvel, da limpeza, dos banheiros, do professor. E claro que eu coloquei um X em ótimo para tudo, né, gente? Porque eu já estava morando aqui há quantos anos, eu já conheço o sistema aqui, né? Coloquei que estava tudo ótimo, que o professor foi ótimo, tudo muito ótimo, claro. Que eu não ia colocar outra coisa, porque você colocar outra coisa, você é doido, né? Aí, porque daqui a pouco eu vou explicar por quê. Aí o professor ia fazer um relatório para o seguro do trabalho, como eu tinha sido enquanto aluna. Se eu era do tipo que eu ajudava os colegas, tipo assim, fazendo uma análise de mim dentro da sala de aula, mas meio como seria meu comportamento dentro do trabalho, entendeu como que é? Porque são completamente coisas diferentes, mas eles fazem isso, que agora talvez eu não esteja sabendo explicar direito como que é. E aí, do jeito que eu elogiei ele me elogiou. Que eu tinha sido muito cooperativa, que tinha sido uma ótima aluna, que eu tinha esforçado e tal, e tal, e tal, e tal. Pronto, acabou. Aí eu fiquei tranquila, porque se ele manda um relatório, se eu reclamo que eu não tinha aprendido nada, e ele manda um relatório para o seguro, falando que eu não era cooperativa, que eu não me adaptava com meus colegas, vai tudo para sua folha, gente, isso aí. E aqui não pensa que eles não fazem não, porque fazem. Aí eu pensei comigo assim, eu que não vou falar mal e nem vou reclamar, né? Que na realidade eu fiquei decepcionada, na realidade eu achei que foi um dinheiro jogado fora e que eu ia lá para nada. Porque se eu tiver, em 90 dias, se eu tiver saído da página 10 ou 15, foi muito. E outra coisa, com esse professor, que foi o segundo, que era um rapaz novo, ele ficava o tempo todo com o telefone sentado lá na frente, usando o telefone dele, que não tem controle, não tem nada, né? E a gente lá por nossa conta, e aí entrava alguém que não sabia absolutamente nada, aí sentava do seu lado, aí muitas das vezes pessoas bem mais velhas que você ia te perguntar alguma coisa, você não ia parar para responder, não tem jeito. E outra coisa, o que eles faziam? Portugueses e brasileiros colocavam tudo junto, porque assim um ajudava o outro.
E o primeiro professor que foi embora porque reclamou, era um professor excelente. E eu vejo ele até hoje aqui dentro dos trens aqui, que hoje ele é professor em Burdorf, deve estar quase aposentado. E o rapaz, muito gentil, muito educado, dava risada, gargalhada, tinha assim uns 26 anos, mas ele estava nem aí que ele estava ali dando aula. Ele estava ali completando as horas dele. Mas muito gentil e educado para tratar a gente. Aí, resultado, deu tudo certo, terminou os 90 dias. Eu pensei assim, agora talvez eles vão me propor algum curso, alguma coisa na área, assim, me dando a oportunidade de fazer um curso de alguma coisa, né? Para mim, na época, do jeito que eu gosto de costura, podia ser até costura. Mas, gente, nada. Nada vezes nada. Não me deram curso de nada. Eu não sei hoje se já mudou esse sistema. Aí, resultado, quando eu fui na minha próxima, que uma vez por mês eu tinha que ir na chômage. E aí, aqui tinha um negócio que você mandava, ia procurar emprego, e tinha que ir lá onde você foi procurar emprego, você tinha uma folha, eles tinham que carimbar e assinar como você teve lá. E aqui tinha uma coisa, assim, quando você ia procurar emprego, você recebia pelo correio do seguro umas folhas. E nessas folhas tinha umas vagas, uns locais, que suponhamos que eu fosse procurar emprego no Nestlé. Aí a Nestlé, quando eu chegava lá, eu perguntava, vocês estão precisando de gente para trabalhar e tal, e tal, e tal? Aí a moça normalmente ia falar que não. Aí ela tinha que carimbar ali, escrever o nome dela, com o carimbo da empresa, escrever o nome dela e colocar o horário, que eles falam timbrar. Aí a gente tinha que estar fazendo isso. Só que quando eu vim morar aqui, eu não fiz isso, porque primeiro que essa região aqui não tem muita empresa igual tem em Bienne. E em Bienne eles começaram a parar de fazer isso, porque as agências de trabalho e as empresas em Bienne avisou para o povo que não tinha tempo para poder ficar timbrando e assinando folha do tanto de gente que procura emprego. Que eles não tinham tempo, eles não queriam fazer isso. Aí a gente começou a fazer os pedidos, a procura de emprego pela internet. Não precisava mais ir em lugar nenhum, porque aí veio a internet, não precisava mais de timbrar essas folhas. E eu já peguei a parte da internet, graças a Deus. Aí o que era? A gente mandava as procuras de emprego pela internet, pelo e-mail. E aí, se você precisasse provar para o seguro que você estava procurando, você imprimia as suas procuras de trabalho que você tinha que fazer. Por exemplo, eles falam assim, você tem que fazer 8 procuras de trabalho por mês. Aqui nessa região eu tinha que fazer 4 por mês. Porque aqui não tem quase nada para procurar trabalho aonde. E aí, tem muita coisa aqui, mas é para gente especializado. Não dá curso, não dava nada. E para mim foi uma decepção muito grande, porque eu pensei assim, quer dizer que eu fiquei 90 dias estudando numa escola, que eu saí de lá do mesmo jeito que eu entrei, porque toda hora entrava um aluno novo, e aí o professor tinha que começar, sendo que o próprio professor foi mandado embora por causa disso, porque ele foi reclamar disso, né? Aí fui para o seguro, chegou no seguro, a mulher perguntou para mim, depois que terminou o curso, ela falou assim, eu recebi um relatório seu da escola muito bom, que você é muito isso, que você é muito aquilo, e que eles gostaram muito de você lá na sala de aula, o professor, assim, foi só elogios. Aí eu virei para a mulher, para a senhora da chamagem, e falei com ela assim, claro que tinha que ser só elogios, porque antes dele fazer esse relatório, eles distribuíram uma folha para nós dentro da sala, querendo saber o que a gente achava da escola. E claro que eu coloquei ok para tudo. Na realidade, estava ok para quase para tudo, só não estava ok para aprender a língua. Aí ela falou assim, como assim? Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, todo dia entrava alguém. Então, se eu tiver passado um livro, acho que de 100 páginas, para quem ficou o dia inteiro, 90 dias, de segunda a sexta, dentro de uma escola estudando, se a aula tivesse sido boa, cara, eu imagino que nós teríamos acabado com aquele livro, porque é o livro de exercício e o livro de alemão. A gente teria acabado, teria saído de lá muito bem, teria aproveitado muito a aula, né? Mas só que não passava da página 15, no máximo 15. Eu tenho os livros guardados, tudo ali. Depois eu vou olhar e vou anotar esses negócios. E aí expliquei para ela, falei, todo dia entrava um aluno novo, todo dia o professor tinha que começar da primeira página. Então a gente está ótimo até a 15 páginas, depois disso a gente não está, porque aí era o livro que a gente ia estudar e depois ia para o livro de atividade. Então, quer dizer, nós ficamos fazendo assim 30 páginas, 15 páginas num livro e 15 páginas de atividade, 90 dias, que não saía daquilo.
E aí depois colocou aquele rapazinho lá que nem professor era, ele estava fazendo ainda profissão e ele ficava o tempo todo no telefone, aí acabou. Ele não teve interesse de mais nada. E aí eu já tinha aprendido um pouco aqui, que aqui você não pode nem mostrar que você é muito inteligente, porque senão no instantinho eles estão falando que você é encrenqueiro, que você questiona muito. Aqui você tem que ser meio boizinho do presépio, você tem que estar fazendo o que eles querem. Se você começar a mostrar que você tem personalidade e a questionar e a querer mostrar que você é inteligente, você vai dar problema, porque o povo não gosta, principalmente no terceiro escalão de trabalho, que era o escalão que eu trabalhava, que na área de limpeza, na área de construção, essas áreas tinha muita gente que trabalhava na cozinha, que estava trabalhando, estava lá fazendo o curso. Então, aqui, por onde eu passei, que eu não quero generalizar, eles têm mania de achar, o que eu já percebi aqui na Europa, é que eles têm mania de achar que o sul-americano tem um QI menor do que o povo na Europa. E muita gente vai falar com vocês que isso é mentira, mas não é. Então, assim, ainda mais no meu caso, que vim para a Suíça, para as pessoas que já vieram do Brasil com um contrato de trabalho, igual tem uma moça que eu sigo ela aí, que já veio do Brasil com um contrato de trabalho, né, como engenheira e tal, e tal. É claro que eles têm que manter o respeito, né? Mas, por exemplo, se você era engenheiro no Brasil e você veio para aqui sem estar vindo com um contrato de trabalho, sem estar, como eu falo, entrando pela porta da frente, o povo pode não gostar. Muita gente vai vir aí e vai falar, não, não é verdade, isso não é isso não é aquilo, mas, gente, eles têm mania de achar que a gente tem um cérebro um pouco menor que o deles, tá? E aí eu peguei e contei para ela o que eu tinha visto, né, o que eu tinha passado, e aí ela pegou, ela não duvidou de mim, ela falou comigo assim, mas você tinha que ter falado isso comigo quando você estava lá. Aí eu virei para ela e falei com ela assim, pra quê? Se eu falasse, a senhora ia falar isso para alguém. Isso não é meu trabalho, porque uma coisa eu aprendi aqui na Suíça, é seu trabalho e você faz. Se não é, sai de perto, porque se tiver qualquer problema vai sobrar para você. Aí o que eu virei para ela e falei com ela assim, isso não é meu trabalho, é a chomagem que paga, é a chomagem que tem que fazer atenção na onde ela está colocando os alunos, não sou eu, né? E aí contei para ela, eu falei assim, um professor, eu sei o nome dele e tudo, porque eu encontro com ele aqui dentro dos trem toda hora, e ele já contou para mim que ele trabalha agora numa escola em Bienne. Mas como ele é bem mais velho, eu penso que ele já deve estar quase aposentando, mas eu ainda estou vendo ele dentro do trem. Aí eu contei para ela a situação do moço, que é professor e que mora em Burgdorf, e falei com ela, falei assim, olha, se a senhora procurar por aí, a senhora vai achar ele pode contar para a senhora como é que é lá. Agora, quem tem que fazer o controle é o seguro do trabalho, que bota as pessoas no lugar e pronto, acabou. E aí, resultado, a gente sai de lá sem estar falando nada. Muita gente que trabalha na cozinha ficava lá, ficava um mês, daí a pouco estava voltando, o amigo do amigo, alguém indicava, porque pela internet, mandando currículo, você não arruma. Esses trabalhos dentro da Suíça, de limpeza, de trabalhar na cozinha, ou de trabalhar numa copa, ou de trabalhar numa padaria, ou de trabalhar num café, você, estrangeiro, não vai trabalhar nunca mandando currículo. Você só vai trabalhar nesses lugares se tiver o QI, como a gente falava lá no Belo Horizonte, o quem indicou. Se alguém te levar, você entra. Se ninguém te levar, você não entra. E se algum brasileiro arrastar a história para você que está trabalhando de limpeza em Y local, é porque alguém abriu a porta. Porque se ninguém abrir a porta, você não entra, tá? São serviços, primeiro, que eles querem ter confiança na pessoa, e normalmente são estrangeiros. Porque você vai para esses escritórios, para esses lugares, as carteiras do povo fica lá, jogada lá. O cara tira a carteira e joga ali em cima da mesa dele e vai para não sei aonde, e sabe, a carteira com o dinheiro deles fica tudo ali. Aí viria as bolsas com carteira, fica tudo ali. Então eles querem gente de confiança. E aí, o que os chefes suíços fazem? Anuncia entre quem já está dentro do trabalho, das limpezas, leva uma amiga e entra. Falar com você assim, eu arrumei um bom serviço de limpeza dentro da Suíça, sozinho, mentiroso ou mentirosa. Porque
porque isso não acontece. É sempre alguém que te levou e te colocou lá dentro. Igual eu arrumei um serviço aqui perto de casa, na limpeza, para trabalhar numa empresa francesa que tem dentro da Suíça, que pega muitas empresas e faz a limpeza dessas empresas e contrata o pessoal aqui. Para mim trabalhar nessa empresa, eu levei meu currículo, eu levei minhas coisas todas e ela ainda me deu uma folha para mim assinar e pedir na polícia a minha folha da polícia, entendeu? Aí eu não paguei por essa folha, quem pagou foi a própria empresa, quem pediu comigo aceitando e assinando que eles podiam pedir na polícia a minha folha foi eu. E aí eu trabalhei um ano aqui numa empresa que também era um escritório e que tinha carteira para tudo quanto é lado, dinheiro do povo para tudo quanto é lado. E se você for louco, se você não tiver juízo, que não é meu caso, graças a Deus, então é um verdadeiro perigo. Então eles não pegam. E para começar, que esse emprego que eu trabalhei em Biene, 3 anos e meio, quase 4, eu não lembro o tempo certinho não. Quem me levou foi uma amiga que me levou e me apresentou, porque ela já trabalhava para essa empresa. Eu trabalhei em 2 fábricas aqui na Suíça de cosmético, de encher vasilhinha com cosmético. Essa empresa ela era tipo uma facção, ela trabalhava para, por exemplo, ela trabalhava para Nivea, ela trabalhava para Garnier, ela trabalhava colocando produto nas embalagens para essas empresas. E aí eu trabalhei nessas 2 empresas de cosmético, mas era um serviço tão escravo que aconteceu alguma coisa, eu já não estava lá mais, que as 2 empresas fecharam. Eu não sei se foi uma grande denúncia, eu não sei o que foi que eles fecharam, mas eu já não estava mais lá, porque você era tratado igual cachorro. Tem um problema muito grande que na área de limpeza, na área, eu acho que também na área de construção, na área da cozinha, nunca é um suíço seu chefe. Nunca, é muito difícil você ter um chefe na área da cozinha, ou na área de limpeza, ou na área de construção, que o chefe dos peão, que no caso seria eu, as pioa, era suíça. É muito raro, porque o suíço é muito educado, os suíços sabem conversar com você. Normalmente eles colocam um estrangeiro para ser chefe dessa turma, porque o estrangeiro te trata como com um chicote nas suas costas. Entendeu como que é? Te maltrata, conversa fiado, fala merda. Coisa que no Brasil, se ele falasse, não vivia muito, né? Não tem respeito nenhum. Porque, tipo assim, você precisa do trabalho, você tem que ficar lá. E tem um problema muito sério. Normalmente, esse estrangeiro, ele é de confiança do chefe dele, que é um suíço, e você não pode reclamar com ele, dele. Porque se você reclamar dele, você vai ser mandado embora. Então, aí eu não sei se eles fazem isso de propósito, tipo assim, eu vou dar o cargo para um estrangeiro, porque assim, como chefe, porque abaixo só tem estrangeiro, e aí o suíço é muito educado, muito gentil, não vai querer exigir acima do que tem que ser, mas um estrangeiro vai te tratar como escravo, sim, sem dó e nem piedade, entendeu? E aí você não pode reclamar. Se você for lá reclamar para o chefe do seu chefe, que é um estrangeiro, que te trata como um cachorro, porque ele é seu chefe, entendeu? O que acontece? Você vai ser mandado embora, porque o chefe suíço vai acreditar naquele cordeiro, né? Naquele lobo na pele de cordeiro, tá? Então não adianta, você não tem escapatória. Você vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo naquele meio. E aí, a maioria do pessoal, por exemplo, é um chefe de equipe, normalmente um chefe de equipe dentro da Suíça, no 3º escalão de trabalho, que é limpeza, que é cozinha, que é algumas coisas assim, né, no comércio, muita coisa assim, vai ser um estrangeiro, porque abaixo dele vai ter muito estrangeiro trabalhando. Só em cima do chefe de equipe que vai ser um suíço, que sempre normalmente ele confia naquele lobo com pele de cordeiro. E aí pronto, aí você já se ferrou, porque você não pode reclamar. Mas se alguém vir aqui, periga que vai vir muito brasileiro, muita gente que não gosta que conta, porque só conta a parte boa do país, não vai contar, vai querer falar que não, que isso não acontece, bababá, bababá. Aí, resultado, era um inferno dentro dessas 2 fábricas, perto de Bienne. E
a gente era tratado igual cachorro. A gente trabalhava, por exemplo, as meninas que tinha uma turma de albanesa e a chefe era uma turca. A turca ela era ótima para tratar a gente. Um povo que eu gosto dele é o povo turco. E abaixo da turca tinha uma chefe, era por turno. Então, num turno tinha uma chefe turca e num turno tinha uma chefe que era albanesa. Então, muitas albanesas trabalhavam nessas fábricas. E o resto era ou brasileira ou portuguesa e algumas dominicanas, não muitas. Mas era brasileira e portuguesa, que trabalhava nessas duas empresas. E a gente trabalhava uma semana de manhã, de 6 horas até 2 horas, e uma semana de 2 horas até 10 horas da noite. A semana que eu estava na equipe da turca era uma maravilha, porque abaixo dela era uma outra turca, que cuidava do trabalho. Top, eu encontro com essa turca de vez em quando por aí, ela casou e tudo, eu encontro com ela, com os meninos dela. Ai, que moça bacana, e a chefona que devia ter a minha idade, a turca também era super educada e tudo. Mas a albanesa, quando era na equipe dela, aí cada semana era assim, uma semana na turca, na equipe da turca, e uma semana na equipe da albanesa. Gente, a albanesa ela era uma desgraçada, e ela tinha uma turma que trabalhava com ela, que elas faziam todo tipo de crueldade com a gente. O certo era trocar de posição nas máquinas, a gente não trocava. A gente ficava nos piores trabalhos o dia inteiro. Me lembrava filme de Hitler. E sem controle, não tem controle. Aqui não tem controle de trabalho. Aqui não tem gente que vai num lugar, pelo menos não no nível que eu trabalhei, não tem gente que vai lá e fala assim, deixa eu ver o que é que está passando ali, deixa chegar um fiscal para ver. Não, nunca vi isso aqui na minha vida. Né? Tanto que há 1 ano ou 2 anos caiu um andaime lá na parte francesa, caiu um andaime lá, foi uma atrocidade, porque eu, Marlene, eu já trabalhei em empresa assim, que a gente estava limpando vidro e tudo, eu nunca vi ninguém controlar nada, gente, nada. Ninguém controla nada. Tá? O que passa com o povo que está trabalhando no terceiro escalão, nunca vi. Se existe, vocês me contem aí nos comentários, porque eu nunca vi, tá? Vocês precisam ver que crueldade, uma coisa horrorosa que me lembra. Eu falava assim, gente, isso me lembra os filmes nazistas, como que a gente era tratado dentro dessas duas fábricas. Ia reclamar com quem? Não podia reclamar. Porque aqui na Suíça tem uma história assim, você sai de um serviço, você tem que pegar uma carta do patrão falando sobre você. Então, se você pega uma carta, por exemplo, se você trabalha 10 anos, no Brasil, se você trabalha 10 anos numa empresa, quando você sai da empresa, o que manda é sua carteira de trabalho. Ele assinou e deu baixa. Se você não roubou nem nada, ele não pode falar mal do seu trabalho, porque se você ficou lá tanto tempo, como é que depois ele vai escrever uma carta falando mal de você? Agora aqui pode. Aqui você pode trabalhar 10 anos numa empresa, se no final dos 10 anos você foi excelente, mas se você brigou com um colega de trabalho e aquele colega de trabalho é cupicho do chefe, o chefe pode fazer uma carta, e aí tem sinais e tem palavras que eles usam para dar entender isso. Eles não escrevem direto, a fulana é ruim, a fulana não presta, a fulana o trabalho dela é ruim, não. Tem códigos que eles escrevem ali dentro e que só quem recebe essas folhas sabe. Só quem trabalha na administração das empresas é que conhece. Quem trabalha nas empresas de colocação, agência de trabalho, é que sabe. Então, até isso aqui na Suíça é perigoso. Se você reclamar, se você fizer qualquer coisa dentro de uma empresa, você pode ter trabalhado 10 anos e sair de lá com a folha suja e não arrumar serviço em lugar nenhum mais. Então, o sistema aqui é bruto. Graças a Deus que eu já cheguei aqui mais velha. Graças a Deus que eu não tenho filho nenhum criado aqui dentro. Deus me livre. E a maioria do povo não vai contar para você isso. Pode desistir, tá? Ninguém conta, porque o povo só conta a maravilha. Ai, como é bom morar no exterior. Estou falando mal da Suíça? Não estou. Estou falando o que acontece. Mas tem muita gente que mora aqui e que trabalha no mesmo nível que eu trabalhei e que não percebe nada. Porque quando eu vim daqui, gente, eu trabalhava na parte administrativa no Brasil. Entendeu? Então, assim, era outro nível.
Só que aqui ainda tem um problema. Mesmo eu tendo traduzido o meu currículo do Brasil, colocado as minhas qualificações, colocado as coisas que eu fazia no Brasil, e eu já cheguei aqui com 37 anos. O fato de eu ter ido trabalhar na limpeza acabou comigo, porque aqui eles se discriminam. Tipo assim, se você trabalhou na cozinha, pronto, acabou. Toda vez que você for numa agência procurar emprego, se tiver uma vaga lá com uma vírgula um pouco melhor, ele não vai te pôr porque você trabalhou na cozinha. Então você é incapaz de fazer outra coisa, entendeu? A menos que você vai ter o QI, quem indicou. Se você achar quem indicou, você consegue sair. Por quê? Quando eu já estava trabalhando porque eu tinha trabalhado na fábrica e depois eu trabalhei na limpeza na Webego, eu trabalhei 6 semanas na limpeza. E aí eu fui entregar uns currículos. As fábricas de BN, de relógio, estavam precisando de gente para trabalhar. E aí isso foi antes de 2010, 2011, não sei. Tinha tido aquela crise em 2008, né, que a Suíça ficou parada, a Europa ficou parada, todo mundo no seguro do trabalho. Depois o negócio começou a esquentar de novo. E aí alguém falou comigo assim, a Rolex está precisando de gente para trabalhar. Aí eu fui numa agência, que só tinha aquela agência naquele momento pegando para Rolex. Aí eu fui naquela agência, levar meu currículo, chegou lá, a moça que estava lá no balcão, que eu tenho certeza que não tinha escolaridade quase nenhuma, tá? Só nasceu aqui, aí falava a língua. E uma escolaridade, porque para ela estar atrás daquele balcão de recepção de uma agência de trabalho aqui dentro da Suíça, é porque ela estudou pouquinho, tá? Porque senão ela não estaria ali. Aí, o que ela fez? Foi eu e uma amiga minha que nunca trabalhou na limpeza, sempre estava trabalhando em fábrica. Ela olhou o currículo da minha amiga e falou assim, você é fábrica, pôs para lá. E aí olhou meu currículo e falou assim, você é limpeza, pôs para lá. E eu falei com ela assim, e por que tem que ser só limpeza? Por que eu não posso fazer uma coisa ou outra numa fábrica? Sendo que é um trabalho mecânico, é um trabalho que você aprende a montar o relógio. E quem trabalha em fábrica de relógio na Suíça, ele não pega um relógio e produz o relógio inteiro, não. Por exemplo, eu trabalho na Rolex, aí hoje eu vou produzir um relógio inteiro. Não, mentira. Cada um vai pôr uma peça, aí ele fica mecânico ali. Cada um põe uma peça no relógio, o relógio passa. Cada um põe uma peça. Então, é um trabalho mecânico que se você aprender, amada, se você só não aprende se não quiser, porque são serviços que não precisa usar o cérebro, é mecânico, depois daí você está conversando, e você está fazendo, é igual dirigir, você está dirigindo e está conversando, que você já aprendeu. Pronto, acabou. Não tem um gran quê para falar com você assim, quem trabalha numa fábrica de relógio dentro daqui é especialista. Não, tem o pessoal mecânico, que aí sim, se der algum problema nas máquinas, ele vai ter que ir lá fazer o serviço, consertar as máquinas, tem uma área mais elevada. Mas quem trabalha na produção, gente, é trabalho mecânico, você aprende e acabou. Você não produz um relógio inteiro. Cada um põe uma peça no relógio. Por exemplo, aqui uma equipe vai pôr só agulha. A outra equipe vai pôr uma bolinha. A outra equipe vai pôr não sei o quê. A outra equipe vai pôr não sei o quê. E vai passando assim, ó, de equipe em equipe. Não tem uma pessoa dentro da fábrica, a não ser o pessoal que faz o design ou alguma coisa bem mais alto, num nível bem mais alto, é que para poder fazer o modelo e pôr o modelo na praça é que vai fazer esse relógio inteiro. Mas na área de produção, que é produção igual na China, cada pessoa põe uma pecinha ali, entendeu? E aí a moça simplesmente pegou meu currículo e colocou lá. Ok, vamos voltar lá na chômage. Eu tava na chômage, acabei desvirtuando, né, gente? Falando. E aí, resultado, eu só podia procurar emprego na limpeza, porque o meu currículo era de limpeza, mas eu fiquei muito assim, tranquila e sossegada, que eu falei, eu tô com um currículo muito bom, porque eu aprendi a limpar aqui na Suíça, no Brasil eu não limpava nada, pelo amor de Deus. No Brasil eu tinha uma menina, que eu gosto muito, que é minha amiga até hoje, que ia lá em casa, limpava a casa pra mim, quando precisava passar roupa minha e tudo, ela ia uma vez na semana, passava, e eu era só escritório, gente, só de boa. Aí chego na Suíça, virei faxineira na Suíça, mas não tem problema ter virado faxineira, porque eu já cheguei aqui mais velha, não tem problema com isso. Não tenho, assim, dilema, que eu virei faxineira, não.
Muito pelo contrário, que eu vivia de cabeça quente trabalhando com o escritório, porque escritório é um negócio que cansa. Aqui, eu ia lá fazer meu serviçozinho mecânico, né? Porque eu já aprendia tudo e era todo dia o mesmo serviço. E pronto, acabou. De noite eu chegava em casa, não tinha que pensar. Enquanto quando eu morava no Brasil, eu saía do serviço na sexta-feira à tarde, não só da prefeitura, como quando eu trabalhava no SEASA, quando eu trabalhava na Emater. E na outra semana eu já sabia que eu ia ter reunião no meio ambiente, que eu ia ter reunião na saúde, que ia ter isso, que ia ter aquilo, ia ter preparação na região que eu trabalhava de vacinação, ia ter isso, tinha que fazer isso, ia ter um evento público numa pracinha tal, e tudo isso era administração da regional onde eu trabalhava, e aí assim, eu passava o final de semana com a mente trabalhando já para outra semana, para as reuniões que tinha que ter, tinha coisa para resolver, sabe? Era muita coisa. E aqui não, aqui era tudo tudo serviço mecânico. Mas mesmo assim, eles acham que se você trabalha na limpeza, você não trabalha com mais nada. Você não arruma mais um serviço de auxiliar de cozinha, que também eu nunca quis, graça. Quem trabalha na cozinha na Suíça é trabalho escravo, muita gente não está nem querendo, está faltando até mão de obra, porque o povo não quer. Tem gente que forma na cozinha e depois vai trabalhar em outra coisa, não quer trabalhar. E aí, eu fiquei no chômage, fiquei 90 dias lá. Quando eu saí de lá, quando eu saí do curso, eu pensei assim, agora eles vão me oferecer um curso, e quem sabe eu vou fazer um curso de florista, ou um curso de costura, que eu sempre tive vontade de fazer um curso de costura. Eles vão me oferecer um curso de qualquer. Gente, nada, nada. E aqui na Suíça tudo é pago. Aqui não tem um curso, como tem no Brasil, vários cursos que o governo e que o Estado dá grátis. Aqui não tem. Aqui não tem igreja, aqui igual no Brasil, lá em Belo Horizonte, tem uma igreja chamada São José, que a minha amiga falou que lá tem curso para cuidar de idoso grátis, com diploma, com tudo, entendeu? O governo do Brasil dá vários cursos grátis, até online e tudo. Aqui não existe isso. Aqui... Aí eu fui fazer um curso de vela. Eu falei com meu marido assim, nesse período que eu estava no seguro, e que eu vi que o seguro não ia me dar curso nenhum mais, e que eu ia ficar quase 2 anos no seguro, porque só conta de segunda a sexta, não conta nem sábado, nem domingo, nem feriado, nem nada. Então, se você tiver lá 500 dias, conta aí para vocês verem quanto tempo dá. E aí eu tinha que fazer os 4 buscas, e o povo é tão estranho que, assim, eles respondem os e-mails de quem procura trabalho. Mas quando você é estrangeiro, nem isso, né? Aqui perto de mim apareceu limpeza para fazer. Tem um asilo aqui perto de mim que apareceu vaga na internet. Eu mandei meu currículo, eles não me pegaram. Tem uma outra empresa mais na frente que apareceu o serviço de limpeza. Eu mandei meu currículo, nem resposta eles me deram. Aqui também no asilo não me deram. Atrás aqui tem uma fábrica que tinha uma amiga minha italiana que veio trabalhar. E aí a minha amiga italiana, que era que fazia as minhas unhas, que eu gosto muito, a que me deu meu gato. Eu gosto muito dela. Ela mora aqui perto da minha casa, mais ou menos perto, uma cidade aqui do lado. Ela veio trabalhar numa fábrica aqui atrás do supermercado, na minha cidade. Falou comigo assim, Marlene, tá precisando de gente, eles ensinam o trabalho, manda o seu currículo, que você vai trabalhar. Mandei meu currículo, nem me responderam nem nada, e ainda me ligou, uai Marlene, você mandou o currículo? Eu falei, mandei, eu posso encontrar com você e te mostrar no meu e-mail. Mas eles estão precisando, eu falei, talvez eles não pegam morena, não pegam preto, não pegam nada, porque a minha amiga italiana é branca dos olhos verdes. Então, várias vagas que apareceram de limpeza nessa região minha e que eu mandei o meu currículo, nem resposta eu recebi, tá? E eu mandei muitos currículos. Por quê? Porque eu fiquei com um currículo bom. O único serviço que eles me deram aqui foi esse, que foi à noite, que foi 1 ano trabalhando à noite, e que eu saí de lá porque eu tive ataque cardíaco, porque o lugar é muito grande, eram só 3, mas a maioria do serviço era meu. Os outros 2 tinham pouco tempo de trabalho, eles iam embora e eu ficava sozinha, e eu morria de medo, parecia um filme de terror, porque o lugar é enorme, não tinha uma segurança, não tinha nada. E aí eu saí de lá. E era à noite, por isso que eles me deram. Eu postulei para um trabalho de limpeza de dia, eles me chamaram e me ofereceram esse para a noite, me falando que quando aparecesse uma vaga de dia, eles iam me colocar. Mas eles só sabiam que não iam me colocar, né? Que eles precisavam de uma pessoa à noite. E aí eu postulei para vários lugares que precisava de gente para limpeza nessa região minha. Gente, e o pessoal falava, meu marido falava assim, Marlene, mas eles respondem. Não te deram resposta nenhuma? Nenhuma. Aí abria meu e-mail e mostrava para ele. Aqui, ó, o e-mail que eu mandei
E aí eu comecei a mostrar para a mulher do seguro, a mulher que uma vez por mês eu ia lá, eu tinha uma reunião com ela, ela perguntava como é que estava a busca, como é que estava tudo. Mas era uma mulher também da minha faixa etária, e eu acho que ela já trabalhava há muito tempo lá no seguro, né? E aí ela sabia mais ou menos quem é que tem possibilidade. Eu penso que se eu fosse branquinha dos olhos claros, eu tinha conseguido, porque eu conheço gente mais claro do que eu, que arruma trabalho, que arrumou muito trabalho. Essa minha amiga mesmo que me pôs nesse trabalho, que eu fiquei 3 anos e tanto, ela é brasileira, mas ela é clarinha, clarinha, e ela toda hora arruma trabalho. Então eu acho que ainda tem um pouco essas histórias, sabe? E no meu caso juntou a idade, né? Que aqui na Suíça tem essa coisa, o valor do seu INPS é de acordo com a sua idade. Não é uma porcentagem igual no Brasil sobre o seu salário, é uma porcentagem pela sua idade. Aí as empresas, depois de uma certa idade, eles não estão querendo ficar com as pessoas mais, estão querendo pegar uns mais novos, porque eles vão pagar menos a parte deles na aposentadoria daquela pessoa. E aí, gente, eu fiquei 2 anos praticamente no seguro do trabalho na Suíça, e o único curso que eu fiz foi esse que eu já contei para vocês. E no mais, eu não fiz curso nenhum, ninguém me ofereceu curso de nada. E eu podia estar produzindo, eu podia estar trabalhando na Suíça ainda. E eu não estou trabalhando porque, primeiro, pela idade, que eu já não tenho, já passei dos 50. E segundo, que aí as empresas de limpeza não querem me pegar mais para trabalhar. Terceiro, que eu fiquei 2 anos num seguro que é pago, não é grátis. Cada pessoa que vai para esse seguro, ele paga por isso, todo mês é descontado no trabalho dele. E outra coisa, muitas das vezes nesse seguro, o povo que está lá trabalhando e recebendo a pessoa uma vez por mês comporta com a pessoa como se a pessoa não estivesse procurando trabalho, como se você não estivesse trabalhando porque não quer, e como se estivesse te fazendo favor, sendo que não está te fazendo favor, né? É um negócio que você paga todo mês por aquele seguro. Aquilo não é de graça. Todo mês é descontado no seu salário aquele seguro. Mas eles pagam 90 dias para você. Eles gastam 9 mil reais, porque era 3 mil reais por aluno na época. E pelo que eu sei, tem várias cidades aqui na parte alemã que eles continuam fazendo isso. Manda a pessoa para lá. Aí manda, agora diz que estão mandando a pessoa para aprender a mexer na internet, para a pessoa aprender a fazer o currículo e aprender a fazer a busca pela internet. E só que você fica o dia inteiro lá. Então, quer dizer, deve estar pagando os mesmos 3 mil, ou se não paga mais, né? Por isso. Mas, na realidade, eu acho que meus 2 anos de seguro não me ajudou em nada a integrar no trabalho na Suíça. Eles podiam ter oferecido um curso profissionalizante. E aqui tem um problema muito sério, que qualquer curso profissionalizante aqui dura 3 anos, né? Por exemplo, no Brasil você faz um curso de cabeleireiro, com 6 semanas você sai de lá cabeleireiro top do top, aqui você tem que fazer 3 anos. Se você for ser barman aqui, você tem que fazer um curso de 3 anos. Se você for ser ajudante de cozinha aqui, para você ganhar um bom salário, você tem que fazer 3 anos de curso. É tudo 3 anos. Então, assim, o que é que eu vi na chômage? Que eles são bons de paga, que o que você tiver direito de receber, se você fizer o processo todinho direitinho do jeito que eles querem, você recebe todo mês. E pronto. Foram 2 anos na chômage, que eu fiz um curso de 90 dias de alemão que não deu em nada, né? Como eu já contei. Mas eu não posso reclamar, porque eu recebia meu salário todo mês. E eu fiz muitas e muitas procuras de trabalho, que eu só precisava fazer 4, eu fazia 8, 10, 15, porque eu estava em casa, eu estava querendo trabalhar, eu não queria ficar em casa, né? Eu queria ver gente, eu queria movimentar. Então eu fiz mais de 15, 20 procuras e falava com todo mundo e conversava com as amigas e ligava para as amigas e olhava no jornalzinho aqui da cidade e mandava currículo. Nunca arrumei nada. Então, era isso que eu queria contar para vocês e contar para vocês como funciona o sistema da chômage dentro da Suíça, que é o seguro-desemprego. Eles são bons para pagar, são sim, não tem problema. Se você cumpriu dentro daquele mês o que foi proposto para você pelo seguro, pela pessoa que te atende, porque você vai ter sempre uma conselheira lá dentro, que vai ser ela que vai estar falando com você todo mês. Se você fizer as coisas como ela te propôs, no final do mês seu pagamento vai estar ali certinho, né? Não tem problema. Mas, para falar com vocês que
que tem um curso, que tem coisas que eles chamam lá e falam assim, quais que são suas aptidões? Você tem interesse de fazer algum curso? Você tem interesse de fazer alguma coisa? O que é que você tem interesse de fazer? A gente vai ver se organiza para você estar fazendo aquilo ali. Não, você faz o que eles querem e vai para onde eles mandam e pronto. Igual eles me mandaram para fazer uma semana de faxina numa escola, aqui no Burdorf, e essa escola eu ganhei 30 francos por hora lá na época, mas quase todo mundo que estava lá eram as professoras e os filhos das professoras que estavam lá fazendo a faxina, junto com 2 ou 3 pessoas que trabalham na limpeza da escola. Ou seja, a panelinha pronta, né? Então, eu vou terminar esse vídeo, né, falando para vocês, que eu acho que eu expliquei bem como é que funciona. Não tenho nada a queixar, por exemplo, de pagamento, do que eu precisava receber e que eles não me pagaram. Tiraram 2 meses meu porque eu fui para o Brasil, mas era de acordo com a lei do sistema, era tudo, então tá tudo certo, não estou reclamando disso. A minha conselheira era muito gentil e muito bacana, sempre me tratou muito bem, né? Que eu já estava com mais de 45 anos na época, então ela já estava mais ou menos sabendo que se não tivesse uma amiga para me indicar um trabalho na área de limpeza, que eu não ia trabalhar, né? Então, eu acho que eles mesmos já conhecem o sistema deles, eles já sabem mais ou menos como que é. E aí, se você trabalhou na área de limpeza, eles acham que você não é capaz de trabalhar numa fábrica, nem para empacotar um biscoito, eles pensam que você não é capaz, porque o seu currículo já fica na área de limpeza e acabou. Então é muito perigoso na Suíça. Se você chegar na Suíça hoje e você quiser fazer um bom trabalho ou trabalhar com alguma coisa, e a maioria chega de nós mulheres, nós chegamos e uma amiga fala assim, tem uma limpeza, tem isso, e elas estão sempre ajudando uma outra, e aí a gente vai para a limpeza. Mas se você tiver interesse em trabalhar em alguma coisa melhor, você já se ferrou. Porque se não tiver uma pessoa que vai te levar para uma área melhor, seu currículo ficou sujo, acabou. Você não arruma serviço com mais nada. Nem para empacotar, igual, por exemplo, aqui tem numa cidade próxima de mim, tem uma fábrica da M, uma fábrica de iogurte, laticínios, essas coisas. Se eu mandar meu currículo, eu não vou trabalhar nunca lá dentro, porque primeiro, a limpeza, eu não sei quem é que faz a limpeza lá, e segundo, se tiver um espaço lá, uma praça, para mim trabalhar na área de empacotar iogurte ou coisa parecida, eu não vou trabalhar, porque eu já entrei na limpeza. Aí ele vai pegar meu currículo, ele recebe meu currículo e ele põe na limpeza, pronto, acabou. E isso no Brasil não acontece. No Brasil, o fato de você ter trabalhado na limpeza, e eu olhar seu currículo e olhar tudo, eu posso te dar uma chance de trabalhar com outra coisa. Você pode sair da limpeza e crescer. Aqui na Suíça você esquece. Porque para isso acontecer, tem que ter um QI. Se tiver um QI, se tiver uma amiga sua que trabalha em algum lugar e que conhece o chefe e que conversa com o chefe para você, e aí o chefe gosta muito da pessoa e fala assim, traz sua amiga que eu vou dar uma chance para ela. Aí você vai trabalhar em outra coisa. Vai sair da limpeza e vai trabalhar em outra coisa. Caso contrário, você não vai. Você está fadada a trabalhar na limpeza o resto da vida, porque eles acham que pronto, acabou. Trabalhou na limpeza, não é capaz de trabalhar numa fábrica para empacotar um biscoito, não é capaz de trabalhar numa fábrica para fazer mais nada. O sistema é bruto. Mas, gente, se aparecer alguém aqui, que sempre pode aparecer alguém que fala, isso não é assim, isso não é assado. Não leve em consideração, porque o povo que está no exterior só quer gargantar, só quer contar a parte boa. A parte ruim ninguém conta. E eu estou contando as minhas experiências particular. Se eu passei por isso, eu tenho certeza que a maioria dos estrangeiros que estão aqui passam também. Tanto que vai ser muito difícil, igual eu comentei com tem uma moça em Berna que está fazendo a minha unha e ela é brasileira. E aí ela trabalha em Berna, no centro de Berna. Aí eu peguei e perguntei para ela assim, falei assim, você vê muita gente brasileira em caixa de Coop, ou no caixa do Denner, ou no caixa de algum outro supermercado? Se tiver 30 supermercados, você vai achar 2 supermercados que tem uma brasileira lá. E ela não vai contar, talvez ela vai gargantar que ela está trabalhando lá, pelos méritos próprios, mas mentira. Alguém levou ela. Alguém deu uma chance para ela. Teve um QI, teve um quem indicou e quem levou. Porque é raro, vai ser raro você chegar aqui, a não ser brasileira que já nasceu e fala a língua e estudou aqui.
Gente, a gente tem que aceitar que dói menos. E tem muitas vezes que as pessoas não aceitam. Mas isso não me incomoda. Mas o meu conselho para quem estiver vendo esse vídeo e que estiver chegando na Suíça agora e que for brasileira, e se estiver casada, né, com o marido do lado que está dando um respaldo, ou uma irmã, ou um irmão que está dando algum tipo de respaldo para você, evite ir trabalhar na limpeza. Porque depois, se tiver uma vaga em qualquer outro lugar, mesmo que você fale uma língua, você não vai ser contratada, não. Se tiver um QI lá dentro, quem indicou, ok. Se não, não. Então é isso. Eu espero que eu tenha falado tudo certinho, porque tem hora que eu desvirtuo um pouco, né? Mas essa é a minha história com o seguro do trabalho da Suíça. Não posso reclamar de pagamento, porque não posso. Não posso reclamar da minha conselheira, foi muito educada, sempre muito gentil, aqui em Burdorf. Mas eu tive uma expectativa maior, estando dentro desse seguro, achando que eu ia ter a oportunidade de estar trabalhando em outras coisas aqui e tudo. Mas, primeiro, do jeito que eu acho que eu vi nas agências, eu penso que no seguro é a mesma coisa. Tipo, ela trabalhou com limpeza, então quer dizer, ela não é capaz de trabalhar com mais nada. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. Mesmo que muita gente vai falar que é mentira, mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês entendam, eu espero que não apareça muita gente para falar que não é isso, né? Porque muita gente que está aqui fora, no exterior, chega no Brasil e conta muita vantagem, conta muita coisa. Nem tem nada contra o pessoal ficar contando vantagem, não, gente. Tudo bem que quem não gosta, né? A gente é ser humano, a gente gosta sim, que eu também devo contar uma ou outra vantagem, por que não? Né? Se isso faz bem para o nosso ego, pode acontecer. Mas a maioria do povo que está fora, por isso que quando a pessoa vem do exterior para aqui, ele toma um choque muito grande. Porque a pessoa contou tanta vantagem no Brasil que quando ele vem para aqui, que ele vem viver aqui e que ele começa a ver a realidade, ele toma um choque, mas aí ele quer fazer igual o outro que já fez também. Chegar no Brasil e ficar só contando história. Então, assim, faz muita atenção, viu, mulheres? Esse vídeo aqui, eu tô falando para as mulheres, se você vir para a Suíça e for trabalhar na limpeza, você pode ter um currículo maravilhoso que você tiver fora da Suíça, que você já queimou seu currículo. Então, faça muita atenção antes de entrar na limpeza e de escolher bem aonde você vai trabalhar aqui, quando você chegar. Muitas das vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Então, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês gostem do vídeo, falando sobre o seguro, como que funciona. E qualquer coisa eu faço um outro depois. Um bom dia para vocês e muito obrigada.